E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja adequada. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Paulo, servo de Jesus Cristo pela vontade do Deus eterno, apóstolo dos gentios, escrevo-vos a vós que tendes sede de entendimento quanto às questões do coração, aqueles que buscam consolo, direção e alicerce firme para as decisões que moldam a jornada de vossas almas. Que a graça, a paz e o discernimento do Senhor Jesus Cristo vos encham de sabedoria espiritual para compreenderdes o verdadeiro sentido do casamento segundo Deus, e não segundo os impulsos da carne. Amados, ouvi dizer que muitos entre vós têm corrido para o casamento não por revelação, nem por propósito, mas por carência. Quereis fugir da solidão e, na pressa de preencher o vazio da alma, lançais mão de alianças apressadas. Mas vos digo com amor e firmeza, o casamento não é remédio para a solidão, antes, é aliança sagrada diante do Senhor, e deve ser abraçado com temor e com entendimento. Escrevi anteriormente aos Coríntios que é melhor casar do que abrasar, e alguns tomaram essa palavra como licença para buscar qualquer união, contanto que alivie o fogo do desejo ou o peso do isolamento. Mas isso não era para ser distorcido, pois o casamento não é alívio de emergência, mas construção eterna. Desde o princípio, quando o Senhor criou o homem e mulher, ele declarou: Não é bom que o homem esteja só. E nisso muitos param a leitura, tomando essa frase como justificativa para se unirem a qualquer um, apenas para não estarem sós. Mas continuai o versículo e vereis: Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja comum. O foco não está apenas em preencher a ausência, mas em prover alguém que complemente, que coopere, que caminhe junto segundo o propósito divino. Casamento, pois, não é abrigo da solidão, mas santuário de comunhão. Deus não criou Eva apenas para que Adão tivesse companhia, mas para que juntos cumprissem o mandato de dominar, cultivar e frutificar a terra. Há propósito eterno no matrimônio, pois o casamento não é apenas sobre dois indivíduos, mas sobre o que Deus deseja fazer através deles. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, também o esposo deve amar sua esposa com entrega sacrificial. E assim como a igreja se submete a Cristo com alegria e honra, a esposa deve responder ao esposo com respeito e fidelidade. Não é relacionamento de consumo, mas de aliança. Não é busca de benefício próprio, mas entrega mútua. Filhos, ouçam bem, o casamento é terreno sagrado. É como a arca da aliança no meio do deserto. Tocai-o sem reverência e morrereis espiritualmente. Entrai nele com leviandade, e colhereis lágrimas. Mas se o receberdes como missão divina, se o edificardes sobre a rocha, sereis bênção não apenas um ao outro, mas às gerações futuras. Vejo que muitos de vós, por não suportardes o silêncio da solidão, correis para os braços errados. Uni-vos a quem não crê, a quem não ora, a quem não respeita a palavra do Senhor. E depois chorais, dizendo: Por que Deus permitiu? Mas vos digo, o Senhor vos deu sabedoria, discernimento e tempo para sondar, e vós desprezastes o conselho. Não vos una a alguém apenas porque vos atrai o físico, ou porque preenche um vazio momentâneo. Pois está escrito: Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O mesmo se aplica ao homem. Não busqueis aparência, status ou palavras doces. Buscai alguém cujo coração se curva diante do Senhor. Filhos, a solidão é uma estação, não um destino. E às vezes, é no silêncio da solidão que Deus vos fala mais claramente. Aprendei a estar completos em Cristo antes de desejardes compartilhar a vida com outro. Pois se estáis quebrados, levareis essa rachadura para dentro da aliança. Se estáis vazios, buscai ser cheios do Espírito, não de uma presença humana. O casamento deve refletir a glória de Deus. É escola de santidade, campo de perdão, jardim de discipulado. Ali aprendemos a servir, a ceder, a perseverar. Não é fuga do deserto, é cruz diária. Não é fuga da dor, é fornalha onde se prova o caráter. E digo mais, há frutos eternos no casamento.
Não falo apenas de filhos naturais, embora estes sejam bênção do Senhor, mas também dos filhos espirituais que virão da vossa união. Casais alinhados com o céu geram ministérios, edificam famílias, abençoam comunidades. Sabei, porém, que o casamento não vos poupará de conflitos. Ele revelará o que há em vossos corações. Por isso, não vos prepareis apenas para o casamento exterior, vestido, festa, alianças, mas para o casamento interior, oração, comunhão, maturidade. Muitos celebram o altar, mas poucos cultivam o dia seguinte. E aqueles que já casaram por impulso, por fuga, por carência, não vos condeneis. Nosso Deus é redentor. Ele transforma a água em vinho, cura alianças feridas e renova propósitos. Mas vos exorto, a partir de hoje, edificai vossa casa sobre a rocha da palavra. Não vivais por emoção, mas por revelação. Orem juntos, cresçam juntos, arrependam-se juntos, Deus ainda pode fazer nova todas as coisas. Por fim, não desprezeis o tempo da espera. Enquanto estáis sós, estáis sendo moldados. O Senhor trabalha em vós, preparando-vos não apenas para um casamento, mas para o cumprimento de um chamado. Ele une propósitos, não apenas carências. Esperai nele, e ele tudo fará. E que o Espírito Santo vos revele que a solidão não é maldição, mas convite à intimidade com Deus. Que compreendais que o casamento não é o fim de um deserto, mas o início de uma jornada de serviço. E que quando vos unirdes, sejais como Priscila e Áquila, uma dupla que, unida no amor e na fé, edificou a igreja e serviu ao Senhor com fidelidade. A Ele seja a glória, o louvor e a sabedoria. Que os casamentos do povo de Deus sejam testemunhas vivas do amor de Cristo pela sua noiva. Amém.